Pode abrir em Jó, capítulo 1. Nós vamos hoje dar uma meditada aqui no livro de Jó. Um livro bem conhecido e todos têm Jó como uma inspiração, mesmo, principalmente nos dias que estamos vivendo, dias difíceis. E hoje nós vamos ver o que nós podemos tirar de lição para a nossa vida através do livro de Jó, capítulo 1. Jó é um livro aí bem fácil de achar, né? Tá antes de Salmos, um livro bem grande. E hoje nós vamos tirar alguns conceitos aí importantes do livro de Jó. Tem algo diferente que pode ser aprendido também, porque muitas vezes nós já estudamos Jó achando, né, que a gente sabe de tudo, né, sobre Jó. Né? Jó sofreu e depois Deus deu em dobro, né? Esse é um resumo que a gente muitas vezes faz, mas vamos ver o que podemos tirar de novo aí. Todo mundo achou? Jó, capítulo 1? Vamos fechar os nossos olhos e mais uma vez nós vamos falar com Deus. Oremos. Grandioso Deus, neste momento nós queremos pedir que o Senhor coloque fome em nosso coração, ó Pai. Porque muitas vezes nós estamos tão cheios do mundo que nós não temos vontade de ouvir a Tua palavra. Muitas vezes nós saímos para fora da igreja, ficamos conversando lá fora, enquanto o Teu Santo Espírito tem falado e nós temos endurecido o coração. Por isso pedimos que o Senhor nos coloque em nós o desejo de, mais uma vez, buscar o Teu Santo Espírito e a Tua graça, e que o Senhor quebrante também a dureza do nosso coração. Peço que o Senhor tenha misericórdia de mim, que sou apenas um menino, sou apenas pó, mas que mesmo assim o Senhor venha ser glorificado não através de mim, mas através do Teu Santo Espírito. Amém, Senhor. Peço em nome de Jesus. Amém. Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1. Nós vamos ler apenas o verso 1. Mas nesse versículo aqui tem tudo que a gente precisa saber de Jó. Jó, capítulo 1, verso 1. Alguém gostaria de ler Jó, capítulo 1, verso 1? Quem está com a Bíblia aberta aí? Jó, capítulo 1, verso 1. Pode ler. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e se desviava do mal. Amém. Pronto. Esse aí é Jó. Aqui diz que Jó era um homem íntegro, ele era reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Quando o texto bíblico diz que Jó era um homem íntegro, o texto bíblico está dizendo que Jó era um homem completo. Jó era completo. O que significa um cara completo? Por exemplo, ele era o melhor amigo, ele era o melhor esposo. Se ele tivesse nos nossos dias, a gente ia falar, ele era o melhor adventista lá do Mandacaru. Tudo que Jó fazia prosperava. Tudo que o homem tocava dava certo. Ou seja, Jó era completo, ele era competente e tudo que Jó fazia dava certo. Jó era um homem completo. Era um homem completo. Agora, quando a gente começa a ler a narrativa do livro de Jó, a gente começa a ver coisas que vão acontecendo e que vai mudando o rumo da vida de Jó. Primeira verdade que a gente encontra aqui no livro de Jó é o seguinte: a Bíblia diz que Jó tinha quantos filhos? Quantos filhos Jó tinha? 7 filhos, né? 7 filhos homens. E tinha quantas filhas? 3, né? Dava um total? 10. Jó tinha 10 filhos. E a Bíblia diz que eles faziam banquete, festejavam, né? Os filhos de Jó eram festeiros, e sempre eles faziam banquete e festejavam. E o texto bíblico diz que toda vez que eles faziam um banquete, o que Jó fazia? Ele fazia um sacrifício, porque ele pensava, vai que meus filhos pecaram contra o Senhor, então Jó fazia aquele sacrifício para que todos os pecados dos seus filhos fossem perdoados diante do Senhor. E a Bíblia diz que certo dia, os filhos de Deus foram até o céu.
Porque lá no céu tinha uma reunião e os filhos de Deus compareceram diante de Deus. E quem é que apareceu lá também? Satanás. E Deus perguntou para Satanás: Satanás, onde tu estavas? De onde você veio? E Satanás diz: de rodear e passear pela terra. Ou seja, Satanás falou: eu estava passeando pela terra. E alguns pensam assim: Satanás estava curtindo, né? Passeando. Mas essa palavra passear não significa que Satanás estava sem fazer nada, ele resolveu dar uma volta por ali, não. Passear aqui significa um monarca que está andando pelo seu reino, um monarca que está contemplando o seu próprio reino. Lembra de Davi? Davi passeava pelo seu palácio e ele contemplou uma mulher se banhando e ele pediu que trouxesse aquela mulher até o palácio. Porque Davi estava andando pelo seu palácio, Davi estava contemplando o seu território, tudo aquilo que lhe pertencia. E aqui Satanás estava passeando pela terra. Ao dizer que ele estava passeando pela terra, Deus estava dizendo: eu estava no meu reino, eu estava no meu território que pertence a mim. A gente pode dizer: mas como assim? Não foi Deus que criou a terra? Mas como Satanás disse que a terra pertencia a ele? Porque Adão, ele entregou o planeta Terra de bandeja para Satanás após comer do fruto proibido. Ou seja, Satanás, ele não tinha o direito de ser dono desse planeta. Mas era justo ele ter aquele planeta. Por quê? Porque Adão, que era o dominante, passou o domínio para Satanás. Muito bom. Quando Satanás estava diante de Deus, a gente vê que surgiu um debate. E vocês lembram por que Satanás se rebelou contra Deus? Ele disse que era impossível seguir as leis de Deus. Satanás alegou que as leis de Deus era impossível qualquer criatura guardar e ser fiel a Deus. Então Deus olhou assim para Satanás e disse: você viu meu servo Jó? Não existe ninguém na terra como ele. Homem íntegro, justo, temente a Deus e que se desvia do mal. Ou seja, Satanás diz que é impossível ser fiel a Deus, e Deus diz: você viu meu servo, Satanás? Você disse que é impossível, mas olha lá um homem justo. E o que Satanás respondeu? Ora, você está comprando Jó. Aí é fácil, você está comprando Jó. Tudo que Jó faz dá certo. Como é que Jó não vai ser fiel ao Senhor? Aí Satanás diz para Deus: tira tudo o que Jó tem e você vai ver se Jó não blasfema na tua face. E Deus permitiu que Satanás tirasse tudo o que Jó tinha. Em um único dia, Jó, que era um homem milionário, Jó, que era um homem muito rico, dentro de um dia, Jó perdeu absolutamente tudo que ele havia conquistado durante sua vida. Dentro de um dia. A gente lendo o livro de Jó, a gente já conhece o final, mesmo no início. Mas Jó não conhecia, Jó não sabia por que aquilo estava acontecendo com ele. Depois que Jó perdeu tudo que ele tinha, os filhos de Jó estavam na casa do irmão mais velho, festejando, e a Bíblia diz que veio um vento e atingiu a casa por todos os lados, e todos os filhos de Jó morreram. Jó perdeu tudo que tinha. Primeiro luto. Segundo luto, Jó teve que enterrar seus 10 filhos, tudo de uma vez só. Tem como piorar? Alguns dizem, né? Rapaz, tá tão ruim que não tem como piorar, né? Mas de vez em quando ainda piora, né? Porque aconteceu com Jó. Jó ficou doente. Uma doença na pele. Uma doença incurável, uma lepra. E Jó teve que morar no lixão da cidade. E a esposa de Jó, ela foi dar uma focinha para Jó. E ela diz: homem, por que você não morre logo? Amaldiçoa Deus e morre, porque você fica aí
dizendo que você é justo, porque você fica defendendo a sua justiça, amaldiçoa Deus e morre, acaba com o seu sofrimento. Depois vieram 3 amigos para ajudar Jó. Quando eles chegaram, eles não tinham nem palavras, eles ficam 7 dias sem falar nada. Depois eles começaram a falar. Eles disseram: Jó, tudo isso que está acontecendo com você é porque você merece mesmo. Você fica reclamando aí, mas você tinha que pedir perdão a Deus pelos seus pecados. E Jó sabia que ele era íntegro e temente a Deus. Mas os amigos disseram: você está merecendo isso mesmo. Aí chegou um 4º amigo, o mais novo, né, de todos aqueles, e esse amigo, ele repreende aqueles 3 amigos de Jó, e esse foi o único amigo que achou graça diante de Deus, que foi o amigo que defendeu a causa de Jó. Muito bom. E qual é a conclusão que nós temos aqui? Pronto, Jó perdeu tudo, mas depois Jó recebeu o dobro, né? Pronto, acabou o livro de Jó, podemos fechar e podemos ir embora. A gente sempre acha que Jó, dentro do livro dele, era um homem perfeito. E tem gente que fala assim: aí eu estou precisando da paciência de Jó, né? Você já viu esse ditado, né? A gente diz que Jó era um homem paciente. A gente exalta Jó pela paciência. Será que Jó realmente era paciente? E a gente sempre diz que os amigos de Jó, na verdade, eles são o quê? Os vilões, né? Jó é o certinho, é o mocinho na história, né? A gente lê da história. Jó é o mocinho e os amigos de Jó são os vilões. Mas agora eu vou te chamar a analisar algumas palavras de Jó. Será que Jó era realmente tão paciente assim? Será que Jó realmente era o dono da verdade? Será que você concorda com tudo que Jó dizia? E os amigos de Jó, será que eles não tinham razão no que eles estavam falando? Vamos abrir a nossa Bíblia em Jó, capítulo 10. Jó 10, verso 3 diz o seguinte: ó: parece-te bem que me oprimas, que rejeites a obra das tuas mãos e favoreces o conselho dos perversos. O que é que Jó está dizendo aqui? Jó está dizendo aqui que Deus, ele está contente com o sofrimento de Jó. Deus estava contente com o sofrimento de Jó, sim ou não? Deus estava feliz que Jó estava sofrendo? Deus fica feliz com a nossa dor? Mas Jó diz que fica. E Jó está falando aqui: o Senhor que está me oprimindo, o Senhor que está fazendo eu sofrer, e você ainda fica rindo, você ainda fica feliz, é o que Jó está dizendo aqui. Deixa eu falar, olha aqui para mim. Imagina sábado de manhã, a igreja está lotada, cheia de visita, a gente chama o irmãozinho para orar aqui na frente. Aí ele chega aqui na frente para orar e ele diz assim: Senhor, o Senhor está fazendo todos nós sofrer. A nossa vida está amarga, o Senhor está nos destruindo e o Senhor ainda está alegre, o Senhor está festejando, o Senhor está feliz com o nosso sofrimento. As visitas nunca mais iam vir a essa igreja. E a gente não ia colocar esse irmão nem para anunciar o hino aqui na frente. Por quê? Porque a gente ia ficar escandalizado, não é mesmo?
Então por que a gente fica surpreso com os amigos de Jó se escandalizar com Jó? Ou seja, tudo isso que Jó está dizendo, os amigos de Jó estão ouvindo e eles ficaram escandalizados com Jó. Você também não ficaria no lugar deles? Você também não ficaria se ele não orasse desse jeito aqui na frente? Então muitas vezes a gente julga os irmãos de Jó, mas nós não somos os amigos de Jó, aliás, mas nós não somos diferentes. Vamos ler mais um versículo aqui. Jó 16, verso 7. Jó 16, verso 7 diz assim: na verdade, as minhas forças estão exaustas. Tu, ó Deus, destruíste a minha família toda. Foi Deus que destruiu a família de Jó? Foi não? Mas o que Jó falou aqui? Foi quem? Foi Deus. Imagina, chega um pregador aqui e o pregador começa a ensinar o seguinte: você sabe por que as famílias estão sendo destruídas? É culpa de Deus. Deus está destruindo as nossas famílias. Você ia convidar esse pregador para vir aqui de novo? Você iria, Bruno? Também não. Ou seja, por que a gente fica escandalizado com os amigos de Jó se nós não somos diferentes? Nós também nos escandalizamos. Então você percebe que quando a gente estuda o texto com detalhe, a gente percebe por que os amigos de Jó tiveram aquela reação. Olha outro texto aqui, ó. Jó 23. Versículo 1. Até o 3. Respondeu, porém, Jó: ainda hoje a minha queixa é de um revoltado. A minha queixa é de um revoltado, apesar de minha mão reprimir o meu gemido. Ah, se eu soubesse onde eu poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. O que Jó está falando aqui? Jó está paciente, mansinho, tá? Ele fala: não, a minha queixa é a queixa de um revoltado. Eu estou cheio de ódio, eu estou com raiva, porque eu não mereço o que eu estou recebendo. Ah, se eu soubesse onde Deus morava, se eu soubesse onde Ele está habitando, eu ia até Ele, e cheio de argumentos, ia calar a boca de Deus. E aí? Se você estivesse no lugar dos amigos de Jó: cala a boca, Jó, não fala isso, cuidado, Jó, não é assim? Tem outra passagem bíblica que Jó diz assim: traga Deus até mim, e eu ia provar que eu sou justo e que Ele está errado, Ele está sendo injusto comigo. Forte, né? Mas você percebeu que em nenhum momento Deus disse que Jó estava errado? Deus fala que Jó está errado? Mas Jó falou um monte de coisa errada? Falou. Mas estava errado? Não estava. Por que não? Porque Jó estava sofrendo e ele tinha o direito de desabafar. E os amigos de Jó? Falou mentiras ou falou verdades? Vamos ver o que os amigos de Jó falaram. Eu vou usar apenas o exemplo de um amigo de Jó. Jó capítulo 4. Jó 4. Eu vou ler aqui no celular, que tem uma versão boa aqui. Mas Jó 4, verso 3 ao 5, a lei diz o seguinte: eis que tens ensinado a muitos e tem fortalecido mãos fracas, as tuas palavras têm sustentado aos que tropeçam, e os seus joelhos vacilantes tens fortificado. Mas agora
chegando a sua vez, tu te enfadas, sendo tu atingido, te perturbas? Olha só, o amigo de Jó só falou verdade. Ele faz, né, o nome dele, só falou verdade. Ele diz assim: Jó, você aconselhou muitas pessoas que estavam passando por problemas e dificuldades. Agora o seu conselho não serve para você mesmo, não? Você só falou verdade. Jó, você aconselhou os outros, agora o seu conselho não serve para você mesmo? Por que você fica aí murmurando? Por que você não segue o seu próprio conselho? Quer dizer que o seu conselho só serve para os outros, agora para você não serve. Qual foi o erro do amigo de Jó aí? Só falou verdade. Olha outra coisa que ele vai falar aqui, para Jó. O verso 7 e 8. Ele diz assim: lembra-te acaso, já pereceu algum inocente? E onde foram os restos destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavaram a iniquidade e semeou o mal, isso mesmo eles cegam. Olha outra verdade aqui. Jó, você já viu algum inocente sofrendo o juízo? Você já viu algum inocente sendo destruído por Deus? Já? Não. Deus sempre destrói o ímpio. Aquilo que o ímpio planta, ele vai colher, Jó. Mas o justo é diferente. Só verdade, novamente. Ou seja, quando a gente estuda o livro de Jó, a gente percebe que parece que quem está cometendo erros teológicos é Jó. E na verdade, quem está falando a verdade e expondo a verdade teológica é os amigos de Jó. Isso que dá a entender. O amigo de Jó diz o seguinte, no verso Jó 22, verso 15, ele diz o seguinte: queres seguir a rota antiga que os homens iníquos pisaram? Outra verdade, quer seguir o conselho dos ímpios, Jó? Agora olha só, Jó 5, verso 8 diz assim: quanto a mim, eu buscarei a Deus e a Ele entregarei a minha causa. Escuta-me, mostrar-te-ei o que tens visto e te contarei. Olha o que ele está falando. Jó, eu vou apresentar minha causa diante de Deus e eu te aconselho a fazer o mesmo, Jó. O que ele está falando de errado aí? Só coisas certas. Qual foi o erro dos amigos de Jó? Se os amigos de Jó só falaram a verdade, qual foi o erro dos amigos de Jó? Qual foi? Qual foi os erros dos amigos de Jó? Eu só vejo eles falando verdade aqui. No que eles erraram então? Sabe qual foi o erro deles? Nem tudo o que é verdade precisa ser dito. Você falar a verdade na hora errada também você está errando. Aqueles que falam a verdade na hora errada, eles também estão errando. Aqueles que não sabem usar a verdade no momento certo, eles acabam machucando as pessoas. Você já parou para pensar que nós não somos diferentes dos amigos de Jó? Você sabe quantas vezes Jó faz a mesma pergunta para Deus? 16 vezes Jó faz a mesma pergunta para Deus. Por quê? Por quê? Por quê? E nós achamos que um cristão de verdade não pode ter dúvidas, né? Mas quem falou isso? Essa é uma dúvida de desabafo. Lembra de Jesus? Meu Pai, por que me desamparaste? Ou seja, o que Jesus está falando? Meu Pai, por que você me abandonou na hora da prova? Na hora da minha maior dor, por que você me abandonou? Até Jesus desabafou. Então por que as pessoas não têm direito de desabafar também? Quando uma pessoa perde um ente querido e começa a chorar, ai meu Deus, por que você fez isso comigo? O que a gente fala? Não fica assim não fala isso não, deixa a pessoa falar, deixa
somos nós para impedir um desabafo de alguém que está sofrendo? Quando uma pessoa está doente, quando a pessoa está sofrendo contra uma doença e a pessoa começa a falar: Deus me abandonou. E o que é que nós falamos? Deus não te abandonou, não. Isso é mentira. Deixa a pessoa desabafar em paz. Tudo o que ela precisa é você apenas ouvir. Aí nós silenciamos o desabafo da pessoa com as nossas frases de efeito. E a gente causa mais sofrimento no indivíduo. As verdades dos amigos de Jó foram facadas na sua dor. Deixa eu te falar algo aqui com todo carinho. Se alguém da igreja cair em pecado, se alguém da igreja está enfrentando uma enfermidade, se alguém da igreja perdeu um ente querido, não fique talaregando o tempo todo. Não fique calando o desabafo da pessoa, não. Deixa a pessoa falar. Aqui Jó disse: Deus me feriu, Deus destruiu toda a minha família, Deus causou a minha dor. Tem outra hora que ele fala: Deus está me perseguindo o tempo todo. Ou seja, Jó teve o direito de desabafar, mas os amigos não deixaram. Jesus desabafou na hora da cruz também. Então por que eu não estou deixando as pessoas desabafar? Essa semana, uma pessoa da igreja me chamou para conversar. E a pessoa começou a contar os problemas da vida dela. E ela cometeu um erro. E ela estava colhendo as consequências do seu erro e começou a desabafar. A pessoa desabafou, contou a história todinha para mim. A pessoa começou a chorar. E depois que terminou a conversa, sabe o que eu fiz? Não falei nada. Eu só falei: eu sou com você. Tamo junto. E fui embora para minha casa. Ou seja, muitas vezes a única coisa que a pessoa quer é chorar, é desabafar. Mas nós achamos que nós somos o dono da verdade, né? Nós queremos silenciar as pessoas com os nossos argumentos. Ou seja, o erro dos amigos de Jó não foi que eles falaram coisas erradas. Os erros dos amigos de Jó é que eles não deixaram Jó desabafar. As suas palavras causou ainda mais dor na vida de Jó. Será que os amigos de Jó eram tão mau caráter assim? Jó capítulo 2, verso 11, o que diz aí? Jó capítulo 2, verso 11. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhes sobreviera, chegaram cada um no seu lugar. Elifaz, o temita, Bildade, o suíta, e Josafá, o namitita, e combinaram juntos e condoesse dele e consolá-lo. Ou seja, eu já vi muitas histórias de pessoas ricas que, quando perdeu tudo o que elas tinham, os seus amigos as abandonaram. Só que os amigos de Jó é diferente. Quando Jó perdeu tudo o que ele tinha, quando Jó foi morar no lixão, os amigos de Jó foram visitar Jó. Ou seja, eles não eram tão mau caráter assim, porque no pior momento da vida de Jó, quando Jó não tinha nada, eles foram visitar Jó. Aí você pode se perguntar: mas então por que eles não ajudaram Jó se eles também eram homens ricos? Por que eles não ajudaram então, se eles eram bonzinhos assim? Deixa eu te fazer uma pergunta. É certo a gente se intrometer quando um pai está disciplinando o seu filho? É certo a gente intrometer? Não, né? Quando um pai está educando o filho: ó menino, você errou, fica aqui de castigo. Eu posso me intrometer e falar assim: não coloca esse menino de castigo não. Quem sou eu para falar isso, né? Não. Eu nunca posso me intrometer quando um pai está corrigindo o seu filho. E os amigos de Jó acreditavam que aquilo que estava acontecendo com Jó era Deus disciplinando Jó.
educando Jó. Então por isso que eles não se intrometeram. Eles acreditavam que se eles ajudassem Jó, eles estavam, na verdade, interferindo na educação de Deus para com Jó. Porque até Jó acreditava que era Deus que estava fazendo aquilo, os amigos de Jó também. Então eles falaram, se Deus está fazendo isso, e se eu for me intrometer, vai sobrar para mim. Eu não posso fazer isso. Então por isso que eles não ajudaram Jó. Você sabe quantas vezes Deus, aliás Jó, né? Sabe quantas vezes Jó se queixou para Deus? 34 vezes Jó se queixou para Deus. 16 vezes Jó perguntou, por que, Senhor? E qual foi a resposta de Deus? Silêncio. Deus não respondeu nenhuma pergunta de Jó. Jó perguntava, Deus não respondia. Jó queixava e Deus ficava em silêncio. Talvez eu estou pregando para alguém também que está com uma queixa e parece que Deus não te responde. Jó também se sentiu assim. Jó capítulo 38. Então depois que Jó faz o desabafo, né? Jó ele amaldiçoou o dia do nascimento dele, né? Ele diz, era melhor ter nascido morto, né? Então Jó preferia ter nascido morto do que viver e sofrer aquele sofrimento. Tem uma parte que ele fala assim que os seus próprios parentes, a sua própria família o abandonou. E que os seus amigos o desprezavam e que até a esposa dele tinha nojo dele. Ou seja, quando nós não deixamos os nossos amigos desabafar, quando estão sofrendo, e nós ficamos falando coisas que estão machucando eles, na mente deles, a gente abandonou eles, sabia? Ou seja, quando os amigos de Jó ficaram 7 dias sem falar nada, eles ajudaram Jó muito, mas quando eles abriram a boca, eles destruíram Jó. Então, se a gente não tem nada para falar, o que a gente deve fazer? Fica ali do lado calado, só fica ali do lado, caladinho, pronto, já está ajudando. Abriu a boca errado, misericórdia, né? Isso vale também para o irmão que cai na fé, por exemplo, né? O irmão já está sofrendo ali, né? Aí tem umas pessoas que começam a falar coisas que o irmão faz cair ainda mais, né? Então precisamos usar nossas palavras com sabedoria. Se nos tem o que falar, cale-se e permita que Deus trabalhe. Jó 38, verso 1. Depois disto, o Senhor, no meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Ou seja, Jó faz 16 perguntas para Deus, e quando Deus aparece para Jó no meio do redemoinho, quando Jó fala, agora Deus vai me responder, sabe o que Deus fala? Eu vou te fazer algumas perguntas. Deus faz é perguntar coisas para Jó em vez de responder. E olha só, verso 4. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Diz-me se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se o que o sabes? Ou quem estendeu sobre ele o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? E quem lhe assentou a pedra angular? Deus, ele apareceu para Jó no meio do redemoinho, e Deus ele fez 70 perguntas para Jó. 70 perguntas retóricas, 70 perguntas na qual Jó não teve resposta. E Deus começou a fazer 70 perguntas para Jó, uma atrás da outra, e Jó não tinha resposta, Jó ficou calado. E Deus diz assim: Jó, onde você estava quando eu fiz os fundamentos da terra?
Onde você estava, Jó? Hein? Você que está achando que você conhece tudo? Jó, onde você estava quando eu coloquei as estrelas sobre o firmamento dos céus? Onde você estava, Jó? Me responde aí. Ô Jó, como é? Me explica como é que a terra fica sustentada no meio do nada? Ô Jó, você que sabe de tudo, vem cá. Onde é que você estava quando eu fiz os limites das águas do mar para que não invadisse a terra? Onde é que você estava, Jó? Jó não teve nenhuma resposta para Deus. Depois que Deus fez as 70 perguntas para Jó, depois que Deus apareceu para Jó, olha o que Jó diz no capítulo 42 do seu livro. Jó 42, verso 1. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento sobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois haveis dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Amém? Sabe o que Jó está dizendo aqui? Depois que Jó pergunta para Deus, você quer falar? Deus, aliás, pergunta para Jó, você quer falar mais alguma coisa, Jó? Jó, não. Fala, Jó. Não, Senhor, não preciso, não quero falar mais não. Aí Jó fala assim, eu falei coisa na qual eu não conhecia, coisa grandiosa para mim. E Jó diz assim, eu só conheci o Senhor de ouvir, mas os meus olhos contemplaram ao Senhor, contemplaram ao Todo-Poderoso. Ou seja, antes do sofrimento de Jó, Jó só conhecia ao Senhor de ouvir, Jó só ouvia coisas sobre o Senhor. Mas depois que Jó passou pelo sofrimento, Jó diz assim, mas agora os meus olhos contemplaram ao Senhor. É no momento da dor, é no momento do sofrimento, é no momento da guerra que nós temos as nossas maiores experiências com Deus. Se você está sofrendo, se você está passando por dor, se você está passando por dificuldades, eu quero dizer o seguinte, é na hora da dor que Deus se revela. Foi na hora da dor que Deus apareceu para Jó. Foi na hora da dor que os próprios olhos de Jó contemplaram a Deus. No capítulo 10 de Jó ele diz assim, para o Senhor que está aí no céu é fácil, porque o Senhor não é carne como eu. O Senhor não é carne como eu. Só que aqui no texto bíblico diz que os olhos de Jó viram o próprio Deus. Como que os olhos de Jó viram a Deus se ninguém viu a Deus? Para Jó ver Deus, Deus teve que se diminuir. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, Jó diz, o Senhor está em cima, é fácil, o Senhor não é carne. Mas a Bíblia diz que Deus se fez, Ele se fez carne. E Ele sofreu muito mais do que Jó. E do que nós também. Então ninguém pode dizer, o Senhor não sabe o que eu estou passando. Deus, Ele sofreu mais do que qualquer um de nós. E Ele se fez carne. E quando Jó contemplou o Cristo glorificado, sabe o que Jó fez? Ele orou pelos seus amigos. Ele orou por aqueles que estavam te perseguindo. E Deus mudou a sorte de Jó. E Jó recebeu o dobro de tudo do que ele tinha. Tem alguém te perseguindo? Tem alguém causando sofrimento na sua vida? Olhe por essa pessoa. E Deus vai também mudar a sorte da sua vida. Que Deus possa me abençoar, que Deus possa te abençoar também. E que possamos, ajudar aqueles que estão sofrendo. Não como os amigos de Jó, causando mais sofrimento com as nossas palavras. Mas que possamos ser misericordiosos como Deus também é misericordioso. Amém? Amém. Que Deus possa nos abençoar. Amém?